10 horas 35 minutos, mudando totalmente de assunto, trazendo a saúde aqui para nossa conversa. Nos últimos dias, a gente acompanhou as notícias sobre Silvio Santos, o empresário, apresentador, comunicador Silvio Santos, que deixou o hospital após 4 dias internado em São Paulo e com um quadro de influenza A. E logo a gente foi atrás de saber mais informações sobre essa doença. E veja só, as hospitalizações têm crescido, principalmente aqui no Sudeste, ou seja, muita gente com o diagnóstico de influenza A. Então, lógico, vamos falar sobre isso. E com a médica infectologista Luana Araújo, que gentilmente aceita nosso convite. Doutora, bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Elisa. Um prazer estar aqui com vocês. Essa disparada de casos de influenza A, tudo bem que a gente pegou ali o gancho sobre a saúde de Silvio Santos, a internação de um dos maiores comunicadores do Brasil. Mas aí logo veio a informação de que há muitos casos. Essa época do ano é aquela que dá match com a influenza A, ou seja, é comum ver esse tipo de registro? É sim, e não é essa ideia de que há uma explosão de casos. A influenza é um inimigo contra o qual a gente luta todos os anos, né? E é por isso que a gente oferta à população uma campanha de vacinação anual contra a influenza, que tem na sua composição da vacina aquelas cepas que estão circulando ou que vão circular mais naquele ano que a gente está vacinando. E é por isso que a gente protege as pessoas. Mas é sempre um inimigo que está aí na cara da gente. E hoje, veja, nas últimas 4 semanas epidemiológicas, que é como a gente conta, né, a história da doença, a gente vê que dos casos que foram testados e vieram positivos, 21% são de influenza A. É bastante coisa. Mas mais do que isso, mais de 40% dos óbitos são relacionados à influenza A. Então, essa história de que é uma gripezinha, portanto, é um quadro leve e tranquilo, não é verdade. Doutora, e a gente se confunde muito essa época do ano, porque como tem a questão do tempo seco, aí eventualmente a gente está ruinzinho da garganta, aí eventualmente o nariz que está incomodando. Aí soma-se a isso um corpo mais molengo, uma fraqueza, e a gente fica totalmente confuso, sem saber o que está acontecendo. Ah, porque é gripe? Ah, não, é uma infecção respiratória. Ah, porque é alergia. Como é que a gente conseguiria, assim, basicamente diferenciar? Ou não tem jeito mesmo, é só a médica que pode fazer isso no consultório? Então, olha, clinicamente é muito difícil de você conseguir distinguir uma coisa da outra. Você bem falou, tem alergia, tem várias outras etiologias que não são infecciosas, mas dentre as infecciosas a gente tem influenza, que pode ser A ou B, a gente tem Covid, a gente tem vírus sincicial respiratório, Nossa a gente tem Senhora. um monte de coisa. Então, a única forma da gente ter um diagnóstico correto, e é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico, para que a gente saiba o que fazer com esse paciente, tá certo? Qual é o risco que ele corre e o que a gente tem que fazer, tem que testar, não tem jeito. Hoje a gente tem a facilidade de ter testes para influenza e para Covid disponíveis em postos de saúde e em farmácias, para além dos hospitais. Então, essa é mais uma ferramenta que a população tem hoje em dia. Ah, a influenza também tem teste na farmácia? Tem, inclusive tem teste conjunto, influenza A, influenza B e Covid, por exemplo. Você faz de uma vez só e ele te diz o que tem. Nos hospitais, a gente tem o que a gente chama de painel viral. Hospitais, obviamente, com maior recurso, que você faz e você tem lá um monte de coisa. Essa, inclusive, é uma das nossas lutas para que o SUS consiga incorporar também, pelo menos em parte dos hospitais, esse tipo de tecnologia. Quando a gente fala de influenza A, ela acomete mais quem? Qual faixa etária? A gente estava ali observando o Silvio Santos com 93 anos, né, uma idade ali, uma pessoa bastante madura, com uma idade bastante avançada. Então, nos parece um pouco mais habitual ver as notícias relacionadas aos idosos. Mas é um engano nosso ou de fato os idosos pegam mais influenza A? A gente ouve falar mais porque eles complicam mais, né? Tanto Ah, crianças tá. quanto idosos têm uma chance maior de complicação. E aí, complicação de gripe, a gente está falando desde sinusites, otites, né? Quadros altos, até pneumonias, que podem matar os pacientes com influenza. E, infelizmente, como a gente falou no começo aqui da nossa conversa, matam mesmo. Então, esses extremos de idade precisam ser preservados. As outras pessoas, normalmente aquelas com maior comorbidade, pacientes oncológicos, obesos, pacientes cardiopatas, essas pessoas, independente da idade, têm o seu risco importante. Mas quando a gente fala na população de uma forma geral, esses extremos são aqueles que a gente precisa ter mais cuidado e eu repito, é por isso que a gente insiste na vacinação dessas pessoas, tanto para a gripe
quanto para a Covid, que é o que a gente tem hoje em dia. Muito em breve a gente vai ter para vírus sincicial respiratório também, pelo menos no sistema privado. Então, a gente vai ampliando o nosso arsenal e vai conseguindo proteger um pouco melhor as pessoas. Doutora, nesta época do ano também, é muito comum que nós vejamos essas alas para as crianças nos hospitais completamente lotadas. E desde nenéns de poucos meses que a gente fica, ai meu Deus, agoniado vendo aquilo, como as crianças um pouquinho mais crescidinhas. Só que com sintomas diferentes. Alguns estão com o pulmão um pouquinho mais com secreção, outros é um probleminha no nariz. Quando a gente fala desse cenário, a gente fala também de alguma coisa parecida com influenza A? Ou aí a gente está falando de outras doenças? A gente fala tanto de influenza A para criança pequena também, tanto é que a gente vacina a partir de 6 meses, quanto a gente fala desse outro vírus que eu mencionei aqui algumas vezes, chamado vírus sincicial respiratório. Esse vírus ataca os dois extremos. A gente fala muito de criança, mas ele também pode pegar, e ele pega com alguma frequência os idosos. Mas na criança ele pode ser bastante cruel. Ele faz um quadro que a gente chama de bronquiolite, quer dizer, naquelas ramificações mais fininhas que o nosso pulmão tem, ela inflama aquilo ali e faz um quadro que pode ser bastante grave. A criança fica sem ar, fica roxa, fica com muita dificuldade mesmo respiratória e pode ir a óbito e mata. Então, quanto mais jovem a criança principalmente abaixo de 2 anos, mais ainda abaixo de 6 meses, maior o risco que essa criança tem de um quadro grave por vírus sincicial respiratório. Daí, Elisa, vem aquela história que a gente fala sempre. Eu sei que mãe, quando tem o neném, quer mostrar para todo mundo, o pai quer mostrar para todo mundo, aquela coisa toda, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque essas crianças pequenininhas, elas são muito frágeis e a gente ainda não tem à disposição ferramentas para protegê-las. Vai ter daqui a pouco, se tudo der certo. Mas a gente não tem neste momento para protegê-las alguma circunstância que possa ser ampla. Então, não exponha a criança sem necessidade. Eu sei que todo mundo quer visitar, mas tenham, se manquem um pouquinho, não vão visitar, tenha cuidado, porque essas crianças são muito frágeis ainda. Falando com conhecimento, doutora Luana Araújo, que passou até dentro de casa essas experiências, né? De ter de sorrir e dizer, quem sabe a visita fica para outro dia, né? Relacionamento familiar. Eu já era infectologista chata, porque infectologista é chato, né? Maravilhosa. Mas a mãe é aquela assim, olha, não vai vir, não desculpa, vai vir. Vem depois, vem lava a mão, tá certo? É assim, a gente vai desse jeito. Maravilhosa. Doutora, muito obrigada, médica infectologista Luana Araújo, trazendo tantos esclarecimentos aqui pra gente. Bom domingo, obrigada. Para vocês também, até a próxima.